Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje, uma quinta-feira a mais do nosso estudo do Evangelho no Lar. Hoje é dia 18 de novembro de 2021 e nós seguimos no capítulo 10. Então, agora a gente vai fazer uma prece para iniciar o nosso estudo. Depois a gente lê uma mensagem do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, e em seguida a gente passa para o nosso estudo. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos conectando com a vibração mais alta que nós conseguimos nesse momento, esquecendo todos os nossos problemas, todas as nossas aflições. Tentando sentir toda essa energia, o carinho e o amor que os bons espíritos estão vibrando nesse momento para todos nós. Agradecendo o nosso anjo guardião, toda a legião de espíritos que nos ajuda nesse estudo, que nos acompanha e que nos dá a mão em todos os momentos que nós pedimos, em todos os momentos que a gente se humilda para pedir ajuda para esses espíritos tão amorosos. Agradecendo também a todos pela nossa saúde, pelos nossos desafios e pelas conquistas que também já fizemos até aqui, na nossa jornada e na nossa caminhada. E que muito ainda faremos, se Deus quiser e se assim queremos. Então, pedimos autorização para começar o Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, nossa mensagenzinha de hoje. Não conduzas o ultraje que alguém te tirou, desmoronando o teu dia. Certamente há pessoas que não simpatizam contigo e até te detestam, mas isso não é surpresa, porque te ocorre o mesmo em relação a outras. Este é um problema que os corações pacificados resolvem com facilidade, nunca valorizando ofensas nem se importando com elas. Há um grande número de pessoas grandes, gratas e afetuosas que te cercam, que não é justo te agastares com aquelas, as que constituem exceção ao teu caminho. Deixa no chão do esquecimento a ofensa que te dirigem e segue na direção do amor que te aguarda. E é fácil? É que a gente não tem esse costume, né, de olhar, ou alguns não têm o costume de olhar, ao invés de olhar aqueles poucos, porque se a gente for reparar, acredito que na vida de muitos é a minoria que nos atrapalham, né? Mas a gente foca nessa minoria. Se a gente olhar ao redor, a gente tem muito mais pessoas que mais quantidade, digamos assim, né? E se não é quantidade, pelo menos essas pessoas que nos amam, elas nos amam com muito mais intensidade, se a gente parar para analisar, do que aquelas pessoas que a gente não suporta, não gosta, né? Só que a gente dá importância para aquilo que a gente está conectado, né? Se são os desafetos, eu posso viver só pelos 2, 3 desafetos que eu tenho na vida, ou posso viver pelos 5 criaturas que estão me dando amor todos os dias, né? Eu posso viver por mim, hein? A vida é feita de escolhas, né? E por que que a gente tem esses problemas, né, com essas pessoas? Eu acho que essa mensagem de Joana, ela é muito reflexiva nesse ponto de vista, porque ela diz que tem pessoas que te detestam, né? Mas não vai se assustar, não, porque lembra que tu também detesta os outros. Então, o que tem de novidade nisso, né? Então, porque eu acho que aí, nesse ponto de vista, né, ao meu ver, ela quer chamar a atenção que a gente fica muito
às vezes a gente não compreende por que os outros nos detestam, e às vezes a gente fica indignado porque os outros porque os outros nos detestam. Acho injusto, né? Mas aí ela diz assim, mas isso não é surpresa, né? Porque te ocorre o mesmo em relação a outras, né? E assim, mas por que que você está se surpreendendo com isso se você ainda detesta os outros, né? Então, por que que isso te deixa tão abismado, né? Ah, eu sou tão bom e fulano não gosta de mim, né? Ah, eu não sei por quê, mas tal pessoa me trata mal. Aí ela diz assim, mas por que tanta surpresa, né? Por que você está se surpreendendo se você também detesta os outros? Então, é um pouco, ao meu ver, essa tentativa de dizer, pô, acorda, enquanto tiver ódio no seu coração, você não vai ser capaz de ter esse coração pacificado que perdoa, né? Porque ela diz ali que para quem tem o coração pacificado, ou seja, eu também odeio. Por quê? Porque eu não tenho o coração pacificado. E por que que aquela outra pessoa me odeia? Porque ela também não tem o coração pacificado, né? E o que é o coração pacificado? O coração pleno de paz, o coração que tem confiança, né? Porque a paz, ela vem da confiança. A pessoa só tem paz se ela tiver confiança, senão ela está o tempo todo em alerta para a guerra, né? Então, aí ele diz que essa pessoa com coração pacificado resolve bem facinho, né? Porque ela tem a paz dentro dela, então ela não liga para nenhuma ofensa. Ela não se importa se alguém erra com ela, porque a paz está dentro dela, então a falta de paz do outro não lhe atinge, né? A agressividade do outro, ou a ausência mesmo de paz, no sentido dessa palavra, né? Então, essa chamar atenção, né, para que a gente aprenda a deixar a ofensa, né, deixa no chão do esquecimento a ofensa que te dirigem e segue na direção do amor que te aguarda, né? Então, assim, eu acho interessante o movimento que ela propõe, porque realmente não é só deixar no chão, né? Você precisa seguir em direção ao amor, porque senão a gente só faz de conta que esqueceu a ofensa, né? E diz, nem me importei com aquilo que aconteceu, né, e tal, não me importei com o que fulano me disse, né? E realmente, como a Má disse, né, a gente se foca muito nas pessoas que supostamente são empecilhos na nossa vida e esquece de derramar amor para aquelas que são ali companheiros de jornada, que são mais afins, né? Não necessariamente que não tenham também equívocos, mas que a gente precisa seguir essa estrada do amor, né? Se não seguir a estrada do amor, não vai ter para onde correr, vão ofender a gente hoje, a gente vai ficar revoltado de novo. E E como diz o amanhã, Marlon, não, se vai começar a falar dos outros aqui, pode ir embora. Que ele diz, olhe para ti, né? Porque as pessoas começam a escrever, fulano é ansioso, Beltrano é ansioso. Ele, não, 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 não. Aqui esquece. Ou tu vai olhar para ti, para tua vida, senão nem vem, né? É a mesma coisa. A gente não adianta a gente olhar para a vida do outro achando que a nossa não tem telhado de vidro, né? Basta que tudo que a gente pensa com relação aos outros, a gente comece a pensar se isso também existe na nossa vida. uhum. Todo mundo me magoa. Será que eu não magoo as pessoas também? Eu já parei para pensar nisso. Pode ser de um jeito diferente, né? Mas será que eu também não magoo as pessoas o tempo todo? Né? Com o meu jeito de querer as coisas como eu quero, de repente, né, de obrigar os meus filhos a fazer tudo que eu quero, de obrigar meu marido a nananã. A gente não analisa isso, a gente está só acostumado a olhar para fora, olhar para fora. E quem eu detesto, né? Quem E são por as quê, pessoas? né? O que essa pessoa faz que eu tanto não consigo tolerar, né? Geralmente, é como diz a mensagem, é uma ofensa, a pessoa se sentiu ofendida, né? Então, é essa imaturidade da alma que acha que tem, né, o direito de não sofrer nada, né, de não viver nada, de não ser atacado por ninguém, não tem a paz no coração, obviamente, né? Encontra outro que ataca, o negócio fica feio. E falando dessa ofensa, né? Ontem, falando do Marlon, estava ouvindo uma palestra
uma das várias, e dizia justamente disso, né, dessa ofensa, que daí a gente começa a ficar, se é uma ofensa que a gente coloca para o chão do esquecimento, ok, passou, né, e a gente consegue seguir o caminho. Se essa ofensa fica, né, a gente começa a ter essa raiva, e começa a se lembrar e continuar, vai criando aquele ódio no coração, e aí uma vez que enraizou, a pessoa nem precisa fazer mais nada, a pessoa não precisa nem te virar, tu não precisas nem ver mais a pessoa. O simples fato de tu lembrares daquela pessoa, ou de alguém falar o nome, aquele ódio já te, né, já te vem à tona e tu começa a te corroer, ou seja, então é contra nós mesmos, né? Ou seja, a gente está sempre nos alimentando desse sentimento, né? Da raiva, do ódio, do porquê, mas do porquê no sentido negativo, né? Por que ele não gosta de mim? Por que isso aconteceu comigo? Por que? Ou seja, sempre realmente essa questão do porquê que as coisas ruins acontecem comigo, né? E ao invés de cambiar, de mudar realmente esse foco e se colocar realmente como, poxa vida, mas isso acontece comigo porque eu também sou imperfeito, eu também sinto mesmo em relação às outras pessoas, o que eu posso fazer para mudar isso, né? Enquanto ficar esperando dos outros, né? Que o outro não me deteste, que Deus resolva a minha vida, que minha família me aceite. Eu me aceito? Eu estou fazendo alguma coisa para resolver a minha vida? Eu estou amando o próximo, aceitando como ele é? Óbvio que não é uma questão fácil, né? Mas é um exercício diário. E ontem, na mensagem do Momentos Espíritas, tinha aquela mensagem dos alcoólatras anônimos do Brasil, que há muito tempo se usava, né? Só por hoje. Né? Então, fica como um desafio. Só por hoje eu vou tentar não alimentar esse ódio. Só por hoje eu vou tentar não me lamentar ou não reclamar. E quando vir à tona, né? Vir esse desejo, né? Porque é nosso, é realmente tentar. Não, só por hoje eu vou ter um pensamento bom cada vez que eu tiver um pensamento ruim. Ou seja, é um exercício, né? Que comece por uma brincadeira, digamos assim, até que a gente vai enraizando aquilo que realmente importa. É a tentativa de acerto e erro, né? Tentativa de tentar. Seguimos então, ou tem mais algum comentário, Mi? Quer falar alguma coisa? Então vamos seguir na mensagem de hoje, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, se no momento de apresentar a tua oferta diante do altar, lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, olha lá, sempre conectado, né? Deixa o teu presente ao pé do altar e vai antes te reconciliar com o teu irmão, para depois voltares e fazer a tua oferta. Mateus 23-24. Quando Jesus disse, vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar a tua oferta ao altar, ele ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso que se perdoe aos outros. E se cometemos um erro contra um de nossos irmãos, é preciso tê-lo reparado. Só assim a oferta será aceita, pois virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era preciso conciliar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece presentes materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas nem por isso o preceito tem menos força para ele. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade e todo mau pensamento contra seu irmão. Somente assim a sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. É assim o que ensinam as palavras de Jesus. É isso que ensinam as palavras de Jesus. Deixai a tua oferta aos pés do altar e vai primeiro te reconciliar com teu irmão, se queres ser agradável ao Senhor. E falando dessa frase ali em cima, ao entrar no templo do Senhor,
deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Se nós pensarmos que nós somos o templo do Senhor, aí já diz tudo, né? Se nós nos considerarmos como templo, porque Deus nos fez a imagem e semelhança e nós temos a conexão direta a Ele, nós não precisamos ir à igreja ou estar num canto ou numa hora específica, não, a gente está em contato, nós estamos em Deus o tempo inteiro, a gente só precisa se lembrar, talvez, disso. E se nós realmente nos dermos conta que nós somos o templo do Senhor, e agora? Só deixar lá fora todo o sentimento de ódio, animosidade, né? Mas é ao menos realmente dizer, puxa, Senhor, eu quero estar no teu templo, né? Me ajuda, dai-me forças, né? Eu pedir ajuda também, me ensina a estar presente em ti todo o tempo, mesmo quando eu fraquejar, porque somos imperfeitos, não adianta, né? Estamos no caminho. E isso eu gosto muito de pensar realmente, que somos o templo, né? Somos o templo do Senhor, e cada um é o templo daquilo que se percebe naquele momento, ou que não se percebe, né? E se a gente não se percebe como um templo, aí realmente a gente vai colocando tudo o que não presta para dentro, né? E acaba não fazendo a faxina de vez em quando. Isso. Para mim, isso aqui vem a imagem assim de quantas vezes a gente faz as coisas físicas com uma intenção, mas o coração tem outra intenção, né? Por exemplo, fazer uma oferta, pode ser qualquer coisa. Muitas vezes eu faço algo bom para o outro, para que os outros vejam, ou para que ele veja que Então, lá no fundo, o templo de Deus é o nosso coração, né? Então, assim, antes de fazer a oferta, né? Por que motivo eu estou fazendo essa oferta? Com que intenção? Né? Eu quero me projetar, eu quero ser melhor que ele, eu genuinamente desejo aquilo, porque quantas e quantas vezes a gente vê, né? Todos os dias, a gente faz isso todos os dias. Faz algo para o outro e depois vai lá e cobra, né? De alguma maneira. Ah, mas eu fiz aquilo para ti, aquele outro, né? Então, na verdade, a gente ainda faz muita coisa inconsciente, né? Ou a gente não quer ver a real intenção, ou às vezes não vê ainda, né? O que é maravilhoso é que Deus realmente, Ele quer que nós estejamos bem com a gente e com o próximo, né? Ou seja, o reconciliar-se com o teu irmão é muito mais importante, né, do que o sacrifício, como ele diz, né, nessa frase, digamos, do que esta oferta, do que este sacrifício, do que fazer alguma coisa que às vezes para a gente pode parecer o grandioso, só que a gente não consegue pedir um perdão ou perdoar, né, e reconciliar. Então, às vezes é muito mais fácil a gente fazer para fora, né, do que a gente realmente olhar para dentro e dizer, puxa vida, ou até ao menos aceitar e reconhecer, puxa, meu pai, eu ainda não sou capaz de me reconciliar com o meu irmão, porque, puxa, é difícil, eu sou orgulhoso, me perdoa, eu vou continuar olhando para isso, porque eu sei que eu tenho essa dificuldade. Não quer dizer que a gente vai ser, e eu digo isso para mim mesma, né, que eu sempre acho que eu tenho que ser perfeita hoje. Então, a gente não vai conseguir ser perfeito hoje, mas é o simples fato de começar já a trazer essa consciência do dizer, eu ainda não consigo, puxa, me perdoa, eu ainda não sou capaz, mas eu estou trabalhando nisso e realmente estar trabalhando para com isso. Por que eu não consigo me reconciliar? Por que é tão difícil? Né? Porque, claro que são temas nossos, a pessoa fez um mal, ou brigou, ou xingou, enfim, não importa o que seja, mas com certeza tem coisa nossa ali também, né? Porque Jesus já dizia, né? Amai aos vossos inimigos, você não precisa trazer o teu inimigo para casa, mas é realmente estar em paz com ele, querer ao menos né, que ele siga a sua vida em paz e tu também siga a tua vida em paz. Então, é o reconciliar-se no coração, né? É o reconciliar-se não só para fora, mas realmente reconciliar-se no seu íntimo, no seu templo. Essa coisa que fica a mensagem de que o sacrifício mais agradável ao Senhor, né, é o do ressentimento,
O ressentimento, ele está, muitas vezes, englobando todas as características da gente de dificuldade de evolução, né? Porque o que é o ressentimento, né? A postura infantil, é a postura rígida, a postura exigente, né? De um ego ainda imaturo, de um ser ainda imaturo na nossa condição. Então, o sacrifício a Deus nesse sentido, né? Porque é um sacrifício você trabalhar o ressentimento, que eu acredito que está dizendo assim, olha, não é fácil. O ressentimento, ele realmente está ali, mas a Deus é muito melhor do que os seus movimentos exteriores, que você se trabalha internamente, né? Muito melhor do que você está tentando apresentar nessa oferta, nessa coisa exterior, é você trabalhar a sua riqueza interior. É preciso trabalhar a sua riqueza interior. Você tem algo para dar internamente? Né? Você tem algo para doar ou você é ainda esse ser tomado de ódio, de rancor, de ressentimento? Porque na hora que nós começamos a ter a condição de sacrifício dessas emoções negativas, né? Eu não digo nem emoções, digo da infantilidade mesmo, dessa postura espiritual infantil, aí sim, nós começamos a produzir uma riqueza interior. E essa é a oferta que mais agrada ao Senhor, né? Nesse sentido. Do que adianta eu ter algo para ofertar fora, se eu não tenho nada para ofertar dentro? A riqueza verdadeira eu não tenho, que é a riqueza do Espírito. Né? Então, eu acredito que o resumir no Reconciliar-se com o Irmão, eu acho que é um resumo, porque nós, quando temos ressentimento, temos das pessoas, das situações que envolvem outras pessoas, né? Então, assim, que ressentimento é esse? Né? Como é que ele atua em mim? Quantas pessoas não dizem, eu não tenho ressentimento nenhum, eu esqueci, eu perdoei, mas continuam pessoas amargas, continuam pessoas negativas, sem olhar, acreditando que perdoaram algo, mas que dentro de si ainda não tem ressonância. Não que a pessoa seja má, mas porque dentro dela ainda não existe aquele estado de paz que a gente viu da mensagem anterior, né? Então, assim, se eu não tenho a paz dentro de mim, eu estou sempre em ameaça. Eu estou sempre... Imagina, se eu tenho raiva de alguém, né, o ressentimento de alguém, eu me sinto que aquela pessoa fez algo comigo. Não é o esquecimento das ofensas, vamos dizer assim. Aí a ofensa é uma coisa bem abrangente, né, que seriam aquilo que nos fizeram de mal. Então, eu acho que o outro me fez um mal, eu pego aquilo como ofensa, eu guardo o ressentimento, que mata a mim mesmo, né? Que o ressentimento é uma droga, um veneno que só mata nós mesmos. Mas é um ciclo que como é que eu vou sair se eu não conseguir trabalhar em mim a postura de amor, né? Amor, idem confiança, idem fé, né? Porque senão o tempo todo eu vou estar preocupado com o mal que vão me fazer. Que eu não tenho confiança perante a vida. Então, não tem para onde correr. Precisa trabalhar, ao meu ver, essa riqueza interior, né? Se eu começo a sacrificar meu próprio ressentimento, porque eu acho que a palavra aí, ela vem com um propósito de reflexão, porque o estudo do Evangelho, ele é sempre com base em uma passagem da Bíblia, né? Então, essa passagem da Bíblia fala dessa coisa da oferta, né? De você abrir mão de algo seu para deixar ali no altar. E aí ele diz, né? No momento que você vai ali deixar a sua oferta, que vamos supor, você está dando algo seu, um sacrifício, né? Algo que é meu, mas eu estou doando. Então, mas antes de você fazer isso, você volta e se reconcilia o seu irmão. Então, os espíritos vêm orientar, presta atenção, né? Porque o que Jesus está dizendo é que você precisa ter essa riqueza interior para que você possa ofertar. Não, essa aí é muito facinho, né? Essa aí não é que ela tem tanto poder. A que mais agrada ao Senhor, né? A que mais agrada a Deus é a riqueza que você precisa trabalhar, construir, começar a construir dentro de você. Inclusive o ressentimento que às vezes nós alimentamos com
contra nós mesmos, né? Então, já mostra que a gente realmente não é capaz nem de perdoar a nós mesmos, né? Que dirá o nosso irmão. Então, é realmente um trabalho de vigilância, né? E de interiorizar-se e de perceber-se, né? Então, realmente, o reconciliar-se, né? Porque esse ressentimento, como tu disseste, é realmente um veneno contra nós mesmos. Então, iniciando já, né, com pequenas gotas de veneno por dia, digamos que ninguém, né, está feliz com isso. Eu acredito que ninguém quer ficar tomando veneno todo dia. Então, nem que seja com esse pensamento, poxa vida, deixa eu tentar mudar, ao invés de um veneninho, tomar um suquinho de mais docinho, né? Ressentir, né? Ressentir. Exato. Ficar preso o tempo todo numa dor que deveria ter passado. E não passa por quê? Porque você continuou com medo. Esse é o grande lance da questão. E medo de quê, né? E vai. Até chegar na nossa baixa autoestima E para quem ainda não começou, porque assim parece muito teórico tudo isso que a gente está falando. Aí tu pensa, tá, e aí, quem ainda não tem, porque é um exercício de conexão, né? Daqui a pouco vai ficar automático tu ter um pensamento e pensar neste pensamento e dizer, poxa, olha o que eu estou pensando, poxa, mas enquanto não existe essa conexão, é como se os pensamentos viessem e a gente não para olhar para eles. Então, a minha sugestão inicial é a seguinte: presta atenção nas tuas falas. Te escuta quando tu fala. Não fala e fecha o ouvido. Por quê? Porque essas são as falas que vão nos conduzir à nossa realidade psicológica, que muitas vezes são essas frases. Eu perdoei, mas ele lá e eu aqui. Isso é perdão? Né? Eu perdoei, mas aí depois do mas vem uma série de críticas com relação a essa pessoa. Mas ele é um mau pai, ele é tararã, ele é tararã. Isso é perdão? Né? Eu ajudo todo mundo, mas... E ali vem, né? Então, assim, vamos para início de conversa, digamos assim, quem ainda não começou esse percurso, presta atenção nas coisas que falam. Abre os ouvidos para aquilo que está falando, não só aquilo... É muito mais importante eu abrir meus ouvidos para aquilo que eu digo, que é o que eu digo, né? É quando eu mesmo confesso para mim mesmo, em alta voz, o que eu sinto e que eu não quero ver, né? Quando eu, na hora, às vezes, eu faço um comentário e digo, madre minha, lá vou eu de novo, né? E quantas coisas eu ainda não vejo, né? Mas as que eu já vejo, é quase como se tu quisesse voltar aquela frase para dentro de novo, mas já saiu. Se já saiu, é teu. Pode pegar que é teu. Então, vamos criar ouvidos maiores para o que a gente diz do que para o que o outro está dizendo. Que é muito mais importante para mim olhar para o que eu estou dizendo, né? E trabalhar aquilo. Poxa, por que eu falo que eu perdoei, mas em seguida vem 5 críticas, né, com relação àquela pessoa? Por que eu digo que eu sou tão boa e lá depois vem um mas que é 50.000 racionalizações do porquê eu não ajudo mais as pessoas, né? Então, tudo isso são pequenas coisas que a gente vai modificando no nosso cotidiano e que a gente vai vendo para onde a gente tem que seguir, né? Qual é o nosso percurso de aprendizado, de crescimento pessoal. Fazer atenção aos pensamentos, né? Porque as palavras terminam sendo, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Só que isso para mim é um grau 2, né? Do joguinho. Primeiro, como os pensamentos é tão normal a gente ter que a gente não consegue parar e prestar atenção, né? Precisa desse exercício. Tem que ter um foco, Porque o problema começa no pensamento, né? Então, assim, não só no pensamento, mas que dentro de nós tem um sentimento de adoecimento, que esse sentimento de adoecimento vai levar a pensamentos negativos e que vai levar a uma postura negativa perante a vida. E essa postura negativa, assim como os pensamentos, a gente também não vê, porque a gente justifica, né? Então, o desafio é tirar realmente o véu da nossa ignorância, prestando atenção nos estados da nossa alma, para que eu possa realmente fazer esse exercício aí, né, do ponto final, que é a palavra, que a gente realmente não faz, né, do pensamento, que é aquele intermediário entre
Porque a palavra ela é muito mascarada. Muito mascarada. A gente não fala metade das coisas que pensa, né? Metade é bondade, né? Metade é bondade. Imagina aqui o tempo que a gente está aqui, né? No estudo, por onde vão os devaneios dos nossos pensamentos? Não chega a, sei lá, 10% do que a gente fala aqui. Então, que pensamentos são esses, né? E ter, óbvio, cuidado. A palavra, eu concordo com a Má, que é um ótimo início para prestar atenção. O alerta é como você vai olhar para aquilo que você está falando, né? Será que você vai ter a vontade, o desejo de ver o que é que está por trás daquelas palavras, né? Porque nós nos justificamos nossos equívocos e a gente faz isso de cara lavada mesmo, né? Então, estou dizendo, mas o errado é o outro, não sou eu, né? Estou me reconciliando. Estou me reconciliando aqui, como é que tá? Mas, assim, são conexões, né? E tudo parte do espírito adoecido. Nós somos bem doentinhos. Muito doentes. Né? O tempo todo no estudo eu estava aqui, eu fico pensando cada situação de ressentimento, de mágoa, e eu digo, nossa senhora, basta que a pessoa faça tanto assim que a alma... Às vezes basta um olhar do outro e a gente fica ruminando aquilo, né? Cada um de nós vai ter uma forma, precisa descobrir. Né? Eu, por exemplo, tenho muito ressentimento de situações em que eu não esperava que alguém fizesse tal coisa, né? Mas como é isso? Como foi que essa coisa aconteceu, né? Porque por trás está a nossa insegurança. Então, a gente precisa descobrir se a mensagem do Evangelho vai e reconcilia-te com teu irmão. Na verdade, e a gente pode sair, por exemplo, desse estudo e começar a pedir desculpa, né? Não serve de nada. Não serve de nada. Não, de nada é exagero, né? Claro que serve. Mas a maioria das pessoas não vai ter nem noção do que você está fazendo, eu já fiz isso. Eu comecei a olhar as situações em que eu ia pedir desculpa, né? Faz uns 20 anos já que eu estudo o Evangelho, não, vai fazer uns 25. E cada coisa que me tocava eu ia trabalhar, né? Exteriormente. A coisa que me chamou mais atenção é que tinha gente que eu ia pedir perdão, reconhecendo as minhas posturas equivocadas ali, a pessoa não lembrava mais. Não tinha noção do que eu estava falando. Aí a pessoa dizia, tá, se te faz bem, tudo bem. Né? Ou seja, às vezes o outro nem lembra a criatura. Para o outro, é claro que ele não quis te ofender, ou ele não quis te atingir, e você fica ali preso durante tanto tempo. Então, precisa achar esse movente não só fora, né? Mas é como ensina sempre o Evangelho, dentro. A paz de aceitar nossas limitações, de aceitar esses condicionamentos, que não são poucos, a paz de lidar com isso, né? Porque na hora que eu digo, eu consigo ver tanto ressentimento, eu consigo ver tanto ódio no meu coração, mas não é que eu vou alimentar esse ódio, eu vou olhar para isso tentando reconhecer a infantilidade do meu espírito e tentando dar a mão para o meu progresso espiritual. Né? Eu vou reconhecer. Então, eu vou dizer, Nossa Senhora, quanto ódio no meu coração, quanta mágoa, quanto ressentimento. E aí eu vou um pouco mais fundo, né? Mas por quê? Que medo eu tive naquela situação? Né? Que medo eu tenho? Que mal eu acho que eu posso ter? Porque vai estar ali uma insegurança. Se a gente não trabalhar a segurança, não vai deixar de pensar que está no mundo para matar ou para morrer. Né? Sem confiar em Deus e sem confiar nos nossos passos. E aí, como a Má disse, precisa se exercitar, né? Começar de onde conseguir, né? Da onde conseguir, mas saber que tem esse ciclo, né? Que vai de dentro para fora, mas que também você pode trabalhar para identificar de fora para dentro. Né? Os dois caminhos são válidos para a gente trabalhar o processo de despertar. E muito cuidado com a nossa ilusão, né? Muitas vezes a gente é iludido pelos nossos medos, pelos nossos complexos, porque vocês já repararam nessa fala, quantas vezes as pessoas falam isso?
eu tenho certeza que ele está pensando tal coisa. Meu Deus, a gente não sabe nem o que a gente está pensando, quanto menos dizer que é eu você tenho que está pensando. Né? É você que está pensando, né? A Exato. projeção dos seus medos. Não e aí, só que a pessoa te conta dizendo assim, só que ali ele falou, daí tu falou, então tu lembra as palavras? Não, não é bem falou. Eu tenho certeza que ele estava pensando isso. Entende? Então, olha o nosso grau infantilidade. de milindrice, né? Ou de infantilidade é o grau que a gente consegue também inventar ou imaginar, né? Esse é o nosso grau de medo, de insegurança, que é eu consigo imaginar o que eu acho que eu consigo imaginar o que eu estou pensando. Mas tem Isso é uma certeza ilusão que sabe. tão fruto do medo, né? Que é impressionante. A gente se magoa muito com isso, muito. E essa coisa do pedir perdão, muitas vezes acontece isso. Tu vai pedir perdão para a pessoa, é porque aquele dia eu falei, eu não lembro de ter falado isso. E daí aquilo não, foi tu que imaginou, né? Do contexto, da briga, enfim, tu imaginou que essa pessoa poderia, porque isso é teu. Porque é tu que poderia falar isso, né? Você que se magoaria, enfim, são projeções, né? Não tem para onde a gente correr, tem que crescer. Tem que amadurecer, e o primeiro grau de maturidade que a alma nos exige é a capacidade de enxergar. Então, quem quer que esteja tentando se transformar antes de ter a humildade de se ver, não vai conseguir, porque como é que você vai se reconciliar com você e com os outros se você não tem nem consciência de que dentro de você habita esse adoecimento, né? Então, assim, dói, mas é o único caminho que tem para a gente crescer, é ser grande o suficiente para reconhecer o quanto nós ainda somos infantis, o quanto nós ainda somos doentes e o quanto essa doença faz mal à nossa vida e à vida dos outros, né? E aí começa a escada, né? A escalada que não é só... Eu acho que a coisa mais legal é que todo mundo quer um resultado imediato, né? Não tem, galera, não tem. É um processo. Esse processo acontece todo dia. E não é só para o resto dessa vida. Então, quem tem preguiça treme nas bases, não é? Não vai terminar nessa existência. É só a pontinha do iceberg. Até que a gente se torne espírito perfeito, né? Espírito puro, espírito evoluído, que nem Jesus é o mais evoluído, tá? Mas vamos supor que o nosso modelo é ele, né? Então, a gente tem uma escalada muito longa, e quem quer que tenha esse sentimento de ressentimento consigo mesmo, que a Cássia citou, né? Que eu acredito que seja... É claro que se eu não... meu ressentimento com os outros vem de mim, porque no fundo, quando você vai procurar, a raiva é sua mesmo, né? Você não tem raiva do outro, você tem raiva sua naquela situação, né? Então, é pior ainda. E aí, como é que a gente vai, né? Mudar para uma postura de amor se a gente não ama nem a nós mesmos. E viva! É isso, não tô sem relógio, já passou nosso tempo, já. Então, vamos aproveitar nossas reflexões, né, gente, para a gente encerrar esse estudo de hoje, buscando dentro de nós essa iluminação. Então, fechemos nossos olhos, imaginemos uma grande luz que toma as nossas vidas, o nosso corpo, a nossa casa, a região onde nós moramos, o país onde nós moramos. Que essa luz tão poderosa possa ser a grande clareira para aquilo que nós viemos buscar em amor. E na busca desse amor, imaginemos em toda essa claridade a imagem amorosa, carinhosa, cheia de compreensão, cheia de paciência do nosso irmão, do nosso Mestre Jesus. Imaginemos como ele chegaria até nós quando nós fazemos esse caminho de luz. De que forma ele nos ensinaria sobre o amor, sobre o perdão, sobre a paz. Deixemos que a sua onda de ensinamentos atinja a nossa alma e, enquanto isso acontece, trabalhemos a compreensão da nossa escalada. Não olhemos só
onde devemos chegar com a sensação de que está tão longe da gente conseguir o amor verdadeiro. Não olhemos só que a gente tem ainda tanta dificuldade do perdão sincero, mas olhemos também o quanto temos trabalhado, o quanto temos crescido nas nossas últimas existências, galgando espaços de iluminação que, embora ainda pequeninos, têm também um poder infinito pela nossa busca da verdade profunda, pela busca do nosso amadurecimento espiritual. E que possamos pedir a Deus, ajuda-nos, Pai, a crescer, ajuda-nos a sair dessas dores, que são dores tão superficiais, quando na verdade somos seres protegidos, amados, completamente tutelados por Ti, por essa pleiade de espíritos que nos regem sobre a terra. Tira-nos da nossa ilusão, das nossas mentes ainda cheias desse turbilhão de dores, de pesos, de medos. Nos auxilia para sair dessa baixa vibração para a tua vibração de luz, onde podemos finalmente alcançar o estado da alma que é necessário para que possamos seguir o nosso plano de evolução aqui na Terra. Muito obrigada, Senhor, que a nossa prece, que o nosso medo, vencido pelo amor, possa chegar aos corações de todos aqueles a quem ainda alimentamos ressentimento. Que possamos doar-lhes nesse momento, no silêncio das nossas almas, o nosso mais sincero perdão pela nossa infantilidade, pelo nosso percurso ainda incompleto, pelas nossas posturas ainda de crianças que não sabem como fazer para encontrar o caminho. E que possamos dizer-lhes que ali está somente a ação da nossa insegurança e não a nossa verdadeira personalidade, não a nossa verdadeira alma. E que nós vamos trabalhar dia a dia para construir a força que precisamos, a confiança que precisamos, para não achar que eles são, ou que as pessoas que estão ao nosso redor são ameaças a nossas vidas. E amando-as e respeitando-as, lhes doamos, né? Deixamos a nossa oferta verdadeira para o nosso Pai Celestial através do nosso esforço e da nossa dedicação, através do reconhecimento dos nossos equívocos. Muito obrigada, Pai, que possamos concluir esse estudo nos preparando para retornarmos na próxima semana, com ainda mais desejo de aprender. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Obrigada a todos.